Bom dia a todos. É um prazer que abro mais essa sessão do nosso grupo SIG Farmacologia Terapêutica, que é uma plataforma dos nossos encontros mensais, né, do nosso grupo SIG, aqui coordenado hoje por mim, que sou a Maria Cristina Avelar, aqui da Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e com os meus colegas de grupo de coordenação, a professora Roseli Godinho, também aqui da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, professor François Noel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Emiliano Barreto, da Federal de Alagoas, e o professor Paulo Guedini, da Universidade Federal de Goiás. Esse SIG está inserido, então, na Rede Universitária de Telemedicina, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, apoiada pela financiadora de estudos e projetos FINEP, pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários e coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Próximo slide, Helder, por favor. O nosso SIG, então, ele é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeos e webconferências da Rede RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, e que vem com o objetivo de reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e a colaboração em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. No próximo, estamos, então, no nosso 6º ano de vida. Somos mais de 54 instituições integradas nessas sessões online e participantes que entram também individualmente. E essa nossa comunidade aqui, Sigo Farmaco, inclui estudantes, pesquisadores, professores em universidades, instituições de pesquisa e também os nossos colegas profissionais de saúde que ficam aqui conectados nas nossas sessões pelos hospitais universitários. E todos com o mesmo interesse. Ensino, pesquisa e atividades educacionais em temáticas de farmacologia e áreas afins que nos unem. No próximo, nesta sessão, então, apenas para lembrar, estamos sendo acompanhados ao vivo na plataforma RNP, então bem-vindos, né, todos que estão aqui. Vamos lembrar que quem está aqui na sala com a gente, os microfones terão que permanecer no mudo. Para aqueles que estão aqui em outra língua, vocês podem encontrar no painel o botão de Close Captioning para que você possa aproveitar a sessão com o recurso de tradução simultânea para as línguas português, inglês e espanhol. E agradecemos, então, a todos os participantes e que no chat, por favor, coloquem seu nome e a sua instituição para que isso possa ficar registrado aqui na sessão. No próximo, lembramos, então, que temos uma nova regra já há um tempo, né, da entrada aqui. Então, para quem está a primeira vez, tiveram que fazer o registro de presença. Para quem já está vindo aqui nas sessões, uma vez que você fez o registro, isso já vai ficar automático no seu computador. E pedimos, né, que vocês sempre entrem e, quando vocês estão nessa plataforma, lembrar de selecionar desejo registrar minha presença, porque é importante não só para que a gente possa ter estatística das participações aqui online, ao vivo, mas também que depois isso lhe dá direito à emissão de um certificado que é emitido diretamente pela RNP na plataforma online. No próximo slide, aqui as instruções, né, que vocês já viram, então, do registro de presença e, da inscrição, né, na plataforma e do registro de presença. Uma vez clicado isso, depois, posteriormente, já fica automático. Então, sempre garantam que esse botão está clicado para que vocês possam depois emitir o certificado que é feito pelo próprio participante. No próximo, aqui apenas uma visualização rápida de como então será essa nossa sessão. Após essa minha breve apresentação, eu vou apresentar então o palestrante de hoje. A palestra tem em torno de 30 a 40 minutos e seguimos então depois para a nossa sessão de discussão e perguntas e comentários.
Ao longo da palestra, vocês já vão recebendo as instruções dos colegas que estão me auxiliando aqui na coordenação dessa sessão, para que vocês possam ir já colocando ao longo da sessão as perguntas, né, comentários, e aí a gente possa ter, então, ao longo dos 30 minutos, ao longo do mais ou menos o tempo que nós temos para fazer, então, aqui uma conversa com o nosso palestrante. E ao final eu volto para fazer alguns comentários finais. Então, no próximo, eu gostaria de fazer, então, eu vou ser a coordenadora e a moderadora, então é com muito prazer que eu faço essa introdução agora do nosso palestrante de hoje, o professor Dr. Helder Nakaya. Nos conhecemos já há um tempo, né, Helder? Então, ele tem uma vivência muito grande, né, uma representação nacional e internacional na área da palestra de hoje, mas eu gostaria de iniciar lembrando que essas nossas atividades, elas estão sempre seguindo sugestões, né, dos nossos participantes SIG, e eu gostaria de destacar aqui, porque tivemos a sugestão desta palestra de um doutorando, né, que está aqui na nossa comunidade, que era o Patrick de Souza Gomes, que sugeriu para nós essa temática, e a partir das discussões no grupo, nós chegamos, então, a esta palestra com o Helder. Então, um agradecimento aqui ao Patrick, representando aqui a participação, né, dos nossos jovens pós-graduandos e futuros pesquisadores. Então, muito obrigada, porque a partir dessa sugestão temos essa nossa palestra. Então, falando um pouquinho, o Helder tem um currículo extenso, né, ainda bem jovem, mas já um currículo extenso e muito significativo para nós aqui no Brasil, em várias áreas, né, mas ele tem algumas particularidades que eu vou citar aqui. Então, como ele é biólogo, né, formado pela Universidade de São Paulo, obteve seu doutorado direto em Biologia Molecular e Bioquímica também pela USP, e logo durante o doutorado ele já teve a oportunidade de realizar um estágio sanduíche nos Estados Unidos, e aonde ele ampliou a temática já desse doutorado dele, que estava na questão de identificar RNA humano intrônicos, né, não codificantes, e já durante esse período dele nos Estados Unidos, na Emory University, ele já estava integrando, né, ferramentas de bioinformática e muito dos fundamentos que baseiam hoje, né, que meio que deram direcionamento, vamos dizer assim, nas linhas de pesquisa que hoje ele desenvolve como docente e pesquisador. Na sequência do doutorado, ele fez 2 pós-doutorados, um na USP e outro no Departamento de Patologia da Emory University, a mesma universidade que logo na sequência ele ficou por mais um tempo na posição de professor assistente e que antecedeu, né, a volta dele para o Brasil. Ele já estava nesse período trabalhando com mecanismos de vacinas em células imunológicas, usando técnicas de alta escala, e congregando todas essas experiências, ele acabou sendo incluído, né, no rol dos professores, né, então ele ficou como professor associado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, chegou inclusive à posição de diretor lá diretor. Né? E aí ele chegou em 2021, fez uma transição, né? Hoje ele é pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, uma função que ele tem hoje, e também continua ainda se dedicando às atividades na USP em tempo parcial, na sua posição ainda de professor, né, docente, junto às ciências farmacêuticas. Eu vou colocar aqui alguns destaques, né? Como eu falei, um jovem pesquisador, podemos dizer assim, né, Helder? Porém, já tem mais de 170 trabalhos, né, científicos publicados, é autor de um livro de bioinformática, tem vários capítulos em temas que vão de Systems Biology, biologia computacional, muito ligado ao tema que ele traz hoje aqui para nós. Tem uma lista extensa de palestras, né, tanto nacional como internacionalmente,
Então, isso mostra, né, sempre nessas temáticas, mostra a capilaridade dele, né, nessas temáticas, e como que ele tem um grande papel, né, de mostrar, né, de divulgar e de trazer a importância das ferramentas que ele usa para a área científica. Então, ele foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, hoje integra o Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Imunologia, que é uma das áreas que é de destaque dele, além de fazer parte da diretoria da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional. Ele atua como consultor em alguns órgãos internacionais, é membro consultivo científico do Consórcio Europeu de Vacinas contra o Ebola e do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados, entre várias outras coisas que ele tem no currículo. Atualmente, ele lidera um grupo bem bacana, né, no Laboratório de Biologia de Sistemas Computacional do Einstein, como eu falei, onde ele tem a posição de pesquisador sênior, e focando no uso de ferramentas de biologia de sistemas para investigar mecanismos moleculares de doenças infecciosas e imunidade induzida por vacinas. Ele tem uma forte participação no CRID, que é o Center for Research in Inflammatory Diseases, da USP de Ribeirão Preto, né, liderado, um dos líderes, professor Fernando Cunha, também membro aqui da SBEFT, e é um entusiasta, eu poderia dizer, de compartilhar conhecimentos, como ele mesmo fala, e ele tem muitas coisas, e incentivar as pessoas a saber contar a história, né? Então, na sua carreira, ele já teve uma participação grande na formação de recursos humanos, né? Que abrange mestres, doutores e pós-doutorandos, e nessa carreira, nessa linha aí de trabalho, ele se destaca, né, por trabalhos de divulgação científica, e sempre o grupo dele está envolvido nisso, né? Então, na inspiração dele nos dizer e nos incentivar a saber contar a história, então é um prazer, Helder, eu já agradeço você estar aqui com a gente nesta comunidade Sig Farmaco, e deixo, então, agora a plataforma aqui para você contar a sua história e nos dizer, né, sobre a aplicação de inteligência artificial em farmacologia. Já agradeço dos participantes a sua presença aqui. Cristina, eu que agradeço demais essa introdução linda aí. Bom dia a todos. Eu espero que eu consiga corresponder a tudo isso que a Cristina falou aqui, né? E eu queria mostrar um pouquinho para vocês as coisas relacionadas com inteligência artificial aplicada à farmacologia, mas antes eu vou mostrar um pouquinho de como é que eu cheguei, né, nessa inteligência artificial. E depois, no final, que é a parte que mais me interessa, é a parte mais filosófica que eu gostaria de discutir com vocês, como é que eu acho que o mundo vai mudar e a farmacologia, eu queria, de fato, ouvir a opinião de vocês. Bom, a parte, quando eu falo inteligência artificial, todo mundo já pensa no GPT, no chat GPT, né, que significa generative, que é uma IA que gera coisas, que é diferente da IA que é a aprendizado de máquina, pré-treinada, porque você treina isso com textos, e transforma, que é a grande revolução na IA que permitiu que a gente chegasse onde a gente está hoje. Só que o que o GPT faz, na verdade, ele prediz a próxima palavra, né? Então, se eu coloco isso aqui para vocês, o que vocês imaginam a próxima palavra? Bom, não precisa nem botar no chat, que eu sei qual é a palavra que vocês devem imaginar. Mas aí, se eu der mais um pouco de contexto para vocês, por exemplo, o que eu mais gosto da vida de farmacêutico você concorda que a palavra vai mudar? Então, isso é um modelo probabilístico, que se você rodar isso 10 vezes, você vai ter 10 respostas diferentes. Então, por exemplo, se você roda 3 vezes, vai aparecer essas 3 frases aqui. Ó. O que eu mais gosto da vida de farmacêutico é ajudar os pacientes, a oportunidade de fazer parte da equipe. Só que, como é um modelo probabilístico, se você faz isso 100 vezes, você começa a aparecer frases um pouco diferentes. Né? Por exemplo, ser capaz de decifrar receitas médicas. Então, de fato, você vê que o ChatGPT começa a ser mais criativo, digamos assim, né? E isso acontece porque teve várias revoluções na área da inteligência artificial, como attention, self-attention, reinforced learning, positional encodings. A única coisa que eu queria falar aqui um pouquinho para vocês é sobre esses embeddings. Os embeddings são como a máquina entende as palavras, porque ela não sabe o conceito da palavra. O que ela faz, ela transforma as palavras em números, em vetores de números, né, que são esses embeddings. Então, o que a gente fez? A gente pegou o site da Mayo Clinics, que descreve 2.000 doenças da mesma forma, overview,
tratamento, sintomas, complicações. E aí a gente transformou isso numa tabela onde a gente tem 2.000 colunas, que são as doenças humanas, e os vetores são os números, que é o contexto que elas são usadas, a frequência, como é que elas são descritas na literatura médica. E aí você pode, por exemplo, reduzir essa dimensão e colocar em 2 dimensões só, ou em 3, 2.000 bolinhas onde a posição das doenças tem a ver como elas são descritas na literatura, independente de que órgão que ela é afetada. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando 3 doenças que afetam o sistema respiratório de alguma forma, o pulmão, câncer de pulmão, doença crônica obstrutiva pulmonar ou asma, e essa aqui é a distância que elas estão nesse gráfico. E aí, se você, obviamente, dá o zoom, se você vê onde é que está Covid, influenza, pneumonia, tuberculose, você consegue ver a posição dela relativa a como ela é descrita por um médico. Isso é interessante, porque o que a gente quer fazer agora é uma calculadora de doenças. O que acontece se você colocar artrite nessa doença? O que acontece se você tira a febre dessa doença? E dá para fazer a mesma coisa com fármacos. Então, imagine se você pegar os fármacos e colocar como pontinhos aí e ver as interações, reações adversas. Isso também é um projeto de TCC da Armani, que é uma aluna aqui da farmácia, da USP, que ela tenta avaliar como que um ChatGPT poderia ajudar um farmacêutico no balcão, dizendo o efeito adverso, interações medicamentosas, que seria o equivalente ao farmacêutico procurando lá informação em sites e dizendo ao paciente. Então, ela já está fazendo um benchmark e avaliando isso aqui. Mas o que eu gostaria de falar é essa farmacologia de rede aqui, que foi onde eu comecei a trabalhar com a bioinformática e a biologia de sistemas. Hipócrates, o pai da medicina, já falava que era mais importante conhecer o tipo de pessoa que tem a doença do que saber a doença que a pessoa tem. Então já era meio que um prelúdio da medicina de precisão. E isso tem a ver com o fato de, se você pega, por exemplo, um grupo de pessoas que tem a mesma doença e você trata com o mesmo fármaco, algumas pessoas vão responder super bem, outras pessoas vão responder mais ou menos, outras pessoas podem até ter efeitos adversos que podem causar a morte dela. E tudo isso acontece porque cada um de nós tem um sistema imune diferente, uma genética diferente, sexo, idade, dieta, estresse, tudo isso influencia o desfecho. E hoje você é capaz de medir todos os componentes biológicos de alguém. Você consegue medir a atividade de 20.000 genes, milhares de proteínas, milhares de metabólitos e cria uma rede como essa. E não tem como você analisar isso de uma forma no Excel, por exemplo. Você precisa de algoritmos de inteligência artificial, como os algoritmos de aprendizado de máquina, que vão te dizer qual é o pedacinho dessa rede ou o conjunto de componentes biológicos que conseguem predizer um desfecho. Então, por exemplo, funcionou ou não funcionou um fármaco, por exemplo, um tratamento. E o foco é diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente estava acostumado a tentar olhar para aquele um componente biológico que mexe bastante. Por exemplo, aumenta 10 vezes quando eu trato alguém ou quando eu não trato. Só que esse carinha aqui, isolado, pode biologicamente ser menos relevante do que esse carinha aqui que está mudando menos, está alterando menos, mas está conectando várias outras proteínas. Ou esse grupo de genes aqui que está mudando bem pouco, mas eles são muito ligados entre si. Então, esse que tem a ver com a biologia de sistemas ou a farmacologia de rede. E aí a gente tem aplicado esse tipo de coisa para diversas doenças, principalmente as doenças que afetam brasileiros, como chikungunya, tentar descobrir por que as pessoas têm artrite, enquanto as outras não. Zika, a síndrome da Zika congênita, enquanto as pessoas não, ebola, e assim por diante. E aí, quando teve Covid, a gente trabalhou em mais de 30 trabalhos nisso. Só que eu queria mostrar só um exemplo de trabalho que tinha a ver, na verdade, com o esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett ele é uma condição que afeta 5% da população dos Estados Unidos e 5% da população do Brasil. E é quando você tem a acidez do estômago mudando a morfologia do esôfago. Tá, e por que a gente tem a ver com o Covid isso aqui? Porque quando o Leandro estava analisando 8 estudos de esôfago de Barrett, o que ele viu foi que existiam 300 genes que estavam aumentados em pelo menos 7 desses 8 estudos. Então, ele fez uma meta-análise disso aqui. E aí, quando ele foi olhar os genes que estavam aumentados, ele viu que ACE2, que é o ECA2, que é o receptor principal que o vírus SARS-CoV-2 usa para entrar na célula, estava aumentado nessa condição. E a gente pensou, pô, será que isso tem a ver com Covid, por exemplo? E aí, quando a gente vai olhar as vias de sinalização, a gente vê que, por exemplo, a regulação do pH intracelular estava alterada. Lembra que eu falei da acidez de estômago? E o interessante é que ninguém tinha mostrado que o ECA2, o receptor, ele era regulado, podia ser regulado pelo pH.
E aí a gente fez uma validação com o pessoal da Unicamp, que colocou células humanas em pH normal e pH ácido e mostrou que a expressão do ECA2 aumentava. E aí, depois, quando você infectava essas células, as células que estavam em pH mais ácido replicavam mais o vírus. E aí, talvez surgisse a possibilidade de esôfago de Barrett ser uma comorbidade que ninguém estava olhando para a severidade da doença. E como é que a gente avalia isso clinicamente, né? Ou num ensaio clínico? Bom, a gente não tinha como recrutar pessoas, porque a pandemia, o grosso da pandemia já tinha passado, só que a gente sabia que as pessoas que tinham esôfago de Barrett, ou gastrite, ou refluxo, elas tomavam inibidores de bomba de próton, que são omeprazol, pantoprazol. E aí, o que a gente fez? A gente pegou os colaboradores que já tinham feito essas coortes e já tinham essas informações de medicamentos e separou as pessoas que estavam tratando por essas doenças e as pessoas que não estavam tratando, como se fosse um proxy das pessoas que tinham essa condição aqui. E aí, quando a gente fazia a análise de sobrevivência, a gente via que as pessoas que não estavam tratando sobreviviam mais do que as pessoas que estavam tratando. E mesmo quando você ajustava por diabetes, hipertensão e idade, o risco de você morrer por Covid quando você estava tratando essas doenças era maior do que se você não estivesse tratando. E aí a gente validou isso numa segunda coorte independente, mostrando que, de novo, isso era uma comorbidade, podia ser importante para a Covid severa, e aí depois isso foi validado por vários outros estudos independentes. Pessoal, não fiquem com medo, que eu sei que todo paulista tem refluxo e gastrite. Isso aqui era um contexto de pessoas que já estavam doentes, hospitalizadas, e não as pessoas que não estavam com a doença. Mas isso para mostrar que você consegue partir de dados públicos, fazer aquela análise de rede gigantesca, usar machine learning para poder descobrir o pedacinho da rede que importa, e aí você usa para validar in vitro e depois você tenta voltar em vivo para mostrar isso, a implicação disso nas pessoas. Para a Zika, é uma colaboração que a gente teve com vários grupos de pesquisas maravilhosos aqui, onde a gente conseguiu cérebros de bebês que morreram logo após o nascimento e tinham síndrome da Zika congênita, e aí a gente fez transcriptômica, proteômica e genômica desses cérebros, e aí a gente foi olhar morfologicamente, eu vou passar meio que rápido, vimos a atividade dos genes que eram alterados nesses cérebros, integramos isso com proteômica, tudo isso são figuras bonitas aqui que eu quero mostrar como é que isso depois gera insights. E aí a gente chegou nessa rede aqui que sugeriu o que poderia causar essa degeneração cerebral, né? E aí o que eu queria mostrar era isso aqui, ó, pessoal. Quando eu estava mostrando isso aqui numa palestra sobre as vias afetadas pela Zika no cérebro, eu mostrei esse slide aqui e o Mauro Teixeira, que talvez seja da sociedade de vocês, lá da UFMG, ele fez essa expressão aqui que mineiro gosta de fazer, porque ele ficou surpreso que sinapse glutamatérgica estava ativada nisso, que a hipótese dele era que o glutamato, que além de ser um neurotransmissor importante, quando ele está em excesso, aquilo é neurotóxico. Então, a hipótese dele era que a Zika, de alguma forma, estava afetando os níveis de glutamato e estava causando neurotoxicidade. Aí ele pensou, como é que a gente, então, valida que o glutamato pode ser relevante para isso aqui no contexto da Zika, né? A gente pode usar, por exemplo, um antagonista para o receptor de glutamato, como a hemantina, que é um fármaco para Alzheimer e que é seguro para ser dado para grávidas. E aí o experimento que ele fez era bem simples, mas elegante. Você pega o neurônio primário, infecta com Zika e mostra que o neurônio morre e o vírus replica. Se você faz a mesma coisa agora colocando memantina, o neurônio não morria e o vírus replicava. Então isso mostrou que talvez esse fármaco pudesse ser reposicionado para grávidas que fossem expostas ao vírus durante a gravidez e que não quisessem correr esse risco, né? Obviamente tem muito estudo ainda para ser feito, eles publicaram outros trabalhos com isso aqui foi só o que eu consegui ajudar. A gente está trabalhando agora num último estudo de Covid, que é o projeto de Atlas, onde a gente reuniu 56 estudos de transcriptômica de Covid. E o problema disso aqui é se você pega 2 estudos de Covid e você olha os genes diferencialmente expressos reportados em cada um dos estudos, você vai ver que a sobreposição entre eles é muito baixa. Então não existia consistência entre eles. Então o que o Jonathan fez? O Jonathan pegou lá diversos estudos de diversos órgãos e reuniu tudo isso para poder olhar quais são os genes que são diferencialmente expressos não em um estudo de sangue, mas em 8 estudos de sangue. E aí você consegue, por exemplo, ver quais eram os genes que estavam aumentados em pelo menos um desses 8 estudos. 5.000 genes, eram muitos genes. E se você exigir que esse gene tivesse diferencialmente expresso nos 8 estudos? Aí você não encontra nenhum. Então o que a gente estava encontrando era um balanço, uma assinatura que fosse confiável e consistente para cada um dos tecidos
que encontrasse, nesse caso, de sangue, 206 genes afetados na Covid severa no sangue. E aí a gente fez isso para o sangue, mas também fez isso para diversos outros órgãos, como fígado, rim, cólon, pulmão, até testículo. E aí a gente integra tudo isso numa grande rede, onde a gente conecta os genes e os tecidos. E aí, para tentar validar um pouco, mostrar que isso aqui podia gerar novos insights, a gente pegou um gene que estava conectando vários outros, estava afetado em vários tecidos, que era esse RAB8B. E o RAB8B é da família RAB, que já tinha sido relacionado com a endocitose e exocitose de vírus diferentes, como febre amarela, vírus de hepatite, só que ninguém sabia nada sobre o papel de RAB8B no SARS-CoV-2. Aí nossos parceiros da Unicamp validaram isso para a gente, mostrando que quando você infecta células com RAB8B ou quando você usa CRISPR para tirar o RAB8B, a replicação viral ela diminui quando você não tem RAB8B, mostrando que RAB8B pode ser um gene, uma proteína importante para a replicação viral e que apareceu por causa desse tipo de análise aqui. E aí a gente fez um atlas também que vocês podem consultar o gene de interesse seu. Então, em vez de você ter que fazer uma análise de 56 estudos, você pode só digitar o nome do seu gene e aí vai aparecer se aquele gene está diferencialmente expresso em algum tecido humano na Covid severa. E aí isso pode te ajudar a criar hipóteses e fazer insights para o seu próprio estudo. A Patrícia, ela trabalhou com a vacina do Ebola, que é uma vacina super eficaz em gerar proteção. Então, ela induz uma resposta de anticorpo que pode durar até 5 anos em níveis muito, muito altos. Só que o problema dessa vacina, pessoal, é que ela é muito reatogênica. Ela causa efeitos adversos muito fortes, inclusive em europeus e em americanos, elas podem causar até artrite na pessoa. Então, só vale a pena realmente tomar se você for para uma reunião, uma região que seja endêmica, ou que esteja tendo um surto. E eu vou mostrar para vocês como é que um algoritmo de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, chamado Random Forest, funciona, que aí talvez fique mais claro como é que ela opera. Então, o Random Forest funciona assim. Imagina que você tem 18 pacientes aqui que 9 tiveram efeitos adversos, vermelhinhos, ou 9 não tiveram esse efeito adverso. A gente, na verdade, nesse estudo tem mais de 200, mas eu estou mostrando aqui só 18. E aí você imagina agora uma tabela embaixo de cada uma desses 18 pessoas, onde você tem 25 mil linhas, cada linha é a atividade dos genes dessas 18 pessoas. E aí você pega, por exemplo, a expressão de um gene, gene A, e você plota nessa dimensão onde estão a expressão das 18 pessoas naquilo lá. E aí a máquina consegue descobrir um cutoff que separa a maioria dos pontinhos vermelhos dos pontinhos azuis. E aí você coloca essa informação aqui. Aí depois você pega esse outro grupo aqui e usa um outro gene para criar um outro cutoff que separa mais ainda as pessoas aqui. E aí você bota aqui. E aí você faz a mesma coisa para o gene K e bota aqui. E aí você vai fazendo isso, criando essa árvore de decisão que separa todo mundo que teve ou não teve efeito adverso. Só que a grande sacada do Random Forest é que você não faz isso em cima do dataset inteiro. Ele cria essa árvore de decisão pegando um conjunto aleatório de pessoas e um conjunto aleatório de genes, cria esse conjunto aleatório de dados, cria essa árvore de decisão. Só que você faz isso 1000 vezes. Então, você tem 1000 conjuntos de dados aleatórios e 1000 árvores. E qual é o nome do lugar que tem 1000 árvores? Floresta. Então, o Random Forest é basicamente isso. E aí você consegue contar o número de vezes que o gene aparece nessas árvores de decisões, que vai te dizer a importância daquele gene em predizer algum desfecho. Nesse caso, ter ou não efeito adverso. E aí a gente consegue ranquear a importância de cada um dos genes para cada um dos efeitos adversos antes mesmo da pessoa ser vacinada. Então, olha só que beleza. Imagina se você vai tomar uma vacina que é super boa, mas ela pode ser muito reatogênica. E aí você consegue medir o seu sangue antes de você ser vacinado e ele vai te dizer qual é a sua chance de ter artrite, qual é a sua chance de ter uma mialgia ou uma dor de cabeça muito forte. Isso foi o que a gente publicou esse ano. Redes de conhecimentos tem a ver com o fato de que, por exemplo, quando você quer estudar o mecanismo molecular de cloroquina na COVID, por exemplo, o que você faz? Você vai na literatura biomédica, por exemplo, como o PubMed. E aí você coloca lá cloroquina no PubMed, aí você vê esse trabalho aqui, que diz que cloroquina suprime NALP3. Aí você bota lá no seu bloquinho de nota, cloroquina inibe NALP3. Aí você olha aqui no abstract que cloroquina proíbe a expressão de L1 beta e L18. Aí você bota lá,
cloroquina inibe L1 beta e L18. Vocês estão vendo que você pode escrever de formas diferentes a inibição? Suprime, proíbe a expressão. E aí você fala, legal, então agora eu já cobri esse trabalho, vou olhar agora os outros trabalhos, que deve ter sido o que o presidente deve ter feito para poder dizer aquilo lá. E aí ele bota lá no PubMed, só que só cloroquina tem mais de 25 mil artigos de cloroquina. Então você não consegue fazer esse tipo de raciocínio para um fármaco só. Imagina fazer para todos os fármacos. E isso tem a ver com o fato que a gente está publicando muito trabalho. Então, se você for ver, nos últimos 5 anos, a gente publicou mais de 1,5 milhões de trabalhos só no PubMed. Então, não importa a área que você estuda, você está vivendo um tsunami de conhecimento. Você não consegue acompanhar a literatura. Bom, você não consegue ler 45 milhões de artigos, mas uma máquina consegue. Então, o que a gente fez foi usar esse tipo de inteligência artificial que se chama Cognitive Computing, que lê esses artigos e cria esses grafos de conhecimento, conectando genes, drogas e doenças, e aí você consegue usar as pessoas para tirar insights e hipóteses a partir dessas redes. E aí você consegue, por exemplo, fazer reposicionamento de fármacos, que foi o que o Tomás fez aqui para doenças psiquiátricas e neurológicas. Então, você extrai as informações da literatura de doenças neurológicas e psiquiátricas, como Alzheimer, você vê a relação dela com demência, transtorno bipolar, com esquizofrenia. Você consegue ver os genes que são descritos na literatura para cada uma dessas doenças, e aí você consegue ver quais são as vias que são compartilhadas ou são específicas para cada uma das doenças. O que tem a ver com neutrófilo, o que tem a ver com neurônios dopaminérgicos, o que tem a ver com inflamação. E aí você consegue fazer isso para reposicionar fármacos. E como é que você faz esse reposicionamento nesse contexto? Você tem essa rede de conhecimento que eu mostrei para vocês, e você sabe, por exemplo, quais são os genes que são afetados pela doença 1, a doença 2, e quais são os que são afetados pelas duas doenças. Então, imagina que você tem esse diagrama de Venn aqui, que você junta os genes que são afetados em cada uma das doenças. E aí você tem um fármaco que ele é usado para tratar a doença 1. E você sabe que esse fármaco ele age nessa proteína aqui, que indiretamente está conectada com essas outras proteínas, então indiretamente também estão associados com esse fármaco. E todos eles estão compartilhados com a doença 2. Então talvez você consiga reposicionar o fármaco para tratar a doença 2. E aí foi isso que a gente fez para todas as doenças. Aqui eu estou mostrando só o exemplo de Alzheimer, que se você pegar qualquer um desses anticorpos ou fármacos aqui e procurar no PubMed, você não vê nenhum trabalho que mostra que eles possam ser usados para tratar Alzheimer. Porém, se você vai no clinicaltrials.gov ou se você vai na internet, você consegue ver que alguns deles já estão sendo testados em pessoas, mostrando que o que está no PubMed não necessariamente reflete o que já está sendo feito nas grandes farmacêuticas. E a gente fez isso também para doenças inflamatórias e infecciosas, então a gente foi olhar os mecanismos de várias outras doenças, reposicionar fármacos para todas elas, mas o trabalho é meio similar. E a gente também foi olhar a evolução do conhecimento. Quais são os fármacos que a gente teve mais interesse ao longo dessas décadas de estudos? Quais são as doenças, citocinas? E aí eu criei só por diversão, esse gráfico aqui que mostra o número de publicações nesse ano por pesquisadores brasileiros em cada uma das doenças humanas. Então, em 1993, Chagas era a doença mais estudada por brasileiros. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar o som da... Tá baixinho, mas dá para escutar. Agora sim. Legal. Então, você está vendo? Aqui vai mudando o interesse dos brasileiros, HIV, obesidade. E adivinha o que acontece em 2016? Vocês lembram de 2016? Zika. Zika aparece lá no topo. E aí o que acontece em 2020? Tá vendo? O que acontece no Brasil aconteceu no mundo inteiro. E é assim que a gente conseguiu criar vacinas tão rápidas contra o Covid, porque todo mundo parou o que estava fazendo para poder estudar esse vírus. A gente botou esse site aqui no ar, se vocês quiserem criar esse gráfico, mudar as barras, as doenças, as velocidades, então vocês podem brincar aqui.
Bom, a gente já estava trabalhando com LLM muito antes do ChatGPT. Isso aqui é para mostrar que antes da pandemia. E eu lembro quando o Varíola do Macaco chegou, na primeira vez, em 2022 aqui, eu falei assim, não deve ter nada no PubMed, eu vou estudar tudo que se sabe sobre o Varíola do Macaco, a Monkeypox. E aí fui olhar que já tinha mais de 2.000 estudos disso aqui. Só de você ler o título dos artigos, você não consegue ler 2.000 títulos. Só que se você pede para IA ler os artigos para você e organizar isso em tópico, depois você consegue organizar isso de uma forma que, se você quiser ler, por exemplo, apenas os artigos relacionados com o NF-κB ou CD8, você lê esses artigos. Se você quiser saber sobre a influência da Mpox em grávidas, você vê aqui. Se você quiser ver sobre vacinas, você vê esses outros artigos. Então, ajuda a organizar a literatura para você poder estudar o que você realmente quer. E sabendo quais são os grupos de artigos, você consegue ver quem que publica mais naqueles assuntos. E aí foi assim que eu descobri quem são as pesquisadoras mais experts em monkeypox do mundo, que são essas 3 pesquisadoras aqui do CDC. E aí isso aqui faz parte das ferramentas que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos lá no laboratório. A gente já está, na verdade, na página 2. E eu queria falar agora, só para finalizar, que eu tenho uma startup dinamarquesa que usa a inteligência artificial para criar compostos que possam ser usados para fármacos relacionados com a resistência de câncer, né, do tratamento do câncer. Já tem, inclusive, esse membro aqui que é do board, que é super importante. E aí eu queria entrar agora na parte filosófica, pessoal, que é a parte da singularidade científica. O quão perto estamos de curar o câncer e impedir a velhice, por exemplo. E é uma pergunta super válida, só que é muito difícil de responder. Se você for nesse site que eu adoro, que é o Paleo Future, ele mostra quais são as visões do futuro feitas no passado. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de como é que em 1918 as pessoas imaginavam a reunião por Zoom, ou essa reunião que a gente está tendo agora. Olha só o celular da época, em 1918. Mas tudo isso para dizer que nós somos péssimos pensadores exponenciais, porque nós humanos somos pensadores lineares. Então a gente só consegue pensar aqui no presente e extrapolar um pouquinho para o futuro. E aí, se você for pegar o conhecimento humano nos últimos 150 mil anos de humanidade, desde a descoberta da roda, fogo, passando pelos romanos, gregos, até o futuro, o crescimento cresce de uma forma exponencial. E se você é um camponês da Idade Média na França, você consegue pensar 5 gerações como é que vai ser para frente, né? Mas se você vive no mundo de hoje, é muito difícil você prever o que vai acontecer daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Na verdade, ano que vem é tão difícil você pensar. E um exemplo dessa dificuldade é o projeto Genoma Humano, que durou 14 anos e custou 2,7 bilhões de dólares. Na primeira metade do projeto, apenas 1% do genoma estava sequenciado. Na segunda metade, 99% do genoma foi sequenciado. Então, isso é ser exponencial. E é por isso que é tão difícil você conseguir imaginar como é que as coisas mudam tão radicalmente. E aí, é por isso que é difícil se você pudesse voltar no tempo e perguntasse para o Louis Pasteur, quando é que a gente vai criar vacina de mRNA? Ele vai falar, vacina do quê? Ou para Marie Curie, como é que a gente vai usar a energia nuclear para abastecer as casas? É muito difícil você prever isso aqui. Então é difícil você prever quando que a gente vai impedir a velhice ou curar o câncer. Mas o que eu posso dizer é que, por ser exponencial e a gente não saber onde a gente está exatamente aqui, a única coisa que eu posso dizer é que as coisas vão mudar tão rápido que a gente pode ver isso aqui ainda no nosso tempo de vida. Só que se a gente der um zoom, a gente vai ver que a ciência ela não cresce dessa forma exponencial numa geração, né? Ela cresce de forma incremental. Então, minha tese de doutorado, os meus artigos, ela está ajudando a ciência de forma incremental e de vez em quando existem essas quebras de paradigmas, quando Darwin, Newton surgem e revolucionam a ciência. Os modelos atuais de inteligência artificial estão ajudando a gente a ciência ser incremental. Só que quando elas se tornarem superinteligências, aí a gente vai ver mudanças de paradigmas acontecendo muito rapidamente, e aí a gente vai ter dificuldade de acompanhar e vão ter sacadas que a gente nem imaginava. E aí, para concluir, pessoal, um ponto que eu acho que a gente tem que se preocupar é com a saúde mental no sentido do ego da humanidade. Então, Copérnico mostrou que nós não éramos centros do universo. Darwin mostrou que a gente não descendia direto de Deus. E a IA vai mostrar para a gente que a gente não é tão inteligente e relevante assim.
Então vai ser outra ferida do nosso ego que a gente vai ter que lidar, porque como é que vai ser quando a gente perder alguns propósitos que são baseados em achar que nosso trabalho está contribuindo para uma sociedade melhor, né? Então a gente vai ter que discutir isso, porque esse tipo de coisa vai mexer com o mercado de trabalho, vai mexer com muitas profissões que já existem, e a gente vai ter que lidar com isso, né? E tudo isso para dizer que a gente saiu de uma economia da informação, que era você gerar um monte de informação, para uma economia da atenção. Agora que a gente acumulou um monte de informação, a nossa atenção continua finita. Como é que a gente lê tantos artigos, participa de tantas reuniões? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Para uma economia agora da IA, que tenta otimizar a sua atenção para as coisas que teoricamente importam para você. E a mesma coisa acontece na medicina, por exemplo. Quando surgiu o Google, vamos googar qual é a doença que eu tenho. Depois, a economia da atenção, não quero nem googar e ficar lendo 500 páginas, não. Vou procurar um influencer do TikTok que vai me dizer o que eu tenho que fazer. E agora já existem ferramentas de inteligência artificiais como essa aqui, que ela liga para você, fala por voz, de uma forma assim: oi, fulano, eu estou ligando aqui do consultório do doutor Ciclano, eu queria saber se você tomou o medicamento X lá que você devia ter tomado. Aí o cara fala: não tomei, porque eu achei ele muito ruim. Então você já experimentou tomar isso com suco de limão, não sei o quê. Então ela conversa com você e você não sabe nem que aquilo é uma máquina. Na verdade, quando eles fizeram um teste entre um ser humano e essa IA, eles preferiam falar com a IA. Então, mostrando que, de fato, esse tipo de coisa a gente vai ver cada vez mais. Só que nada disso vai importar se a gente fizer uma tecnologia super avançada que só vai favorecer quem pode pagar e uma pequena fração da população. A gente tem que tentar lutar para que isso seja universal e, de fato, com equidade. E, obviamente, a responsabilidade de quem que vai assinar esse papel. E aí, para finalizar, essa aqui é a frase do Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, que ele falou esse ano, 2024, que esse vai ser o ano mais interessante da história da humanidade. Bom, com exceção de todos os anos seguintes. Então, para mostrar que a gente vai ver agora, cada ano, uma revolução diferente, com coisa que a gente não achava que a gente era capaz de saber ou conhecer. Mas, obviamente, tudo isso implica em várias conversas filosóficas aqui do que é a diferença entre conhecimento e entendimento. E isso é uma coisa que me aflige e, ao mesmo tempo, me empolga, né? E aí, para agradecer esse aqui é o time do laboratório, e também queria agradecer a atenção de vocês. Espero que não tenha passado o tempo aí, pessoal. Excelente. Peraí. Vou ativar aqui o meu microfone e a câmera. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou passar aqui, porque senão vai ficar muita gente aqui para mostrar. Esse seu vídeo do grupo, né? Eu tinha visto na sua página, é muito bonito. Pelo jeito você gosta de futebol, é isso? Bom jeito de mostrar o time de brasileiros, né? Mas tem gente do Egito, gente da África. Mas eu vou botar aqui agora. Muito legal. Obrigada, Helder. Acho que foi muito interessante ver, inclusive, as provocações, né, finais. E agora a gente vai deixando aqui para o grupo, colocando as perguntas. Vou convidar todos para colocar aqui os comentários, as perguntas. Mas, Helder, a pergunta que eu queria te fazer, Cristina, e a todos, na verdade, vocês estão mais empolgados ou mais ansiosos e deprimidos com as possibilidades da IA? Porque eu ainda fico alternando, né? Eu acho que aí a gente joga aqui para os participantes, né? Eu também estou do mesmo jeito, eu acho que eu me empolgo e, ao mesmo tempo, como a gente estava conversando aqui anteriormente à apresentação, tem hora que eu acho que a gente fica meio perdido, principalmente como educador, né? O quanto que você está balizando isso. A gente estava comentando aqui, por exemplo, quando a gente está lidando com jovens, né, que estão na universidade, como eu estou na parte endócrina, a gente fala, um jovem adulto de entre 19 e 24, 25 anos ainda está em formação, apesar de que já se acham adultos, né? Mas muito do organismo ainda está em formação, né? Então, como é que a gente trabalha tudo isso, e principalmente o que você provocou, né, da questão da saúde mental? Porque existe a questão dessas tecnologias virem para nos ajudar, porém também existe o outro lado, né, do tempo que as pessoas estão dedicando na frente de telas, né? Talvez se você até quiser elaborar um pouco isso, enquanto as pessoas fazem perguntas, porque assim,
a visão, né, talvez seria a minha primeira provocação para você. Eu acho que você lida aí com uma parte de formação, né, que são, então, pesquisadores ou as pessoas que estão dedicadas não só a criar essas ferramentas, né, que vêm aí nos trabalhos que você colocou, todas as ferramentas que vocês criam para extrair dados e poder contribuir para a literatura, né, nas várias vertentes que você mostrou. Existe aquele também que está dentro do laboratório fazendo uma pesquisa que envolve bancada, mas está trazendo esses dados para ajudar na sua pesquisa, mas sempre que você está nisso, esse profissional bioinformata, ou eu não sei, talvez outros nomes que você dê hoje, muito é ficar na frente de uma tela, né? Ou trabalhar entre quatro paredes. Quer dizer, como é que é esse mundo? Como é que você colocaria isso na vertente da saúde mental também, né? Tá, então, eu vou começar de trás para frente. Na parte da bioinformática, eu estava explicando para a Cristina, o meu emprego, se for na parte técnica, vai desaparecer. Porque vai ser, você vai ver, ano que vem, você já não precisa mais colaborar com aquele bioinformático que não tem tempo de te ajudar. Você vai poder falar assim, olha, ChatGPT, faça um programa que analise esse dataset que eu tenho aqui e me dê a resposta se existe diferença entre esse grupo, ajustando por não sei o quê. Então, você fala exatamente o que você falaria para um pós-doc e aí você vai ver que a mágica vai acontecer e a análise vai ser feita. Então, eu já, antes da ChatGPT, eu já estava treinando meus alunos a sempre não ficar dependendo a ser um técnico. Você tem que tentar encontrar pergunta e usar a bioinformática para responder essa pergunta. Então, a gente tem que treinar a ser cientista, na verdade, e usar as ferramentas que cada um usa melhor. Então, tem gente que usa ferramentas de pipetar, tem outras pessoas que usam ferramentas como ficar na tela do computador. Mas o que está a ver com a formação é a ciência por trás. Sobre a parte da saúde mental, eu acho que a IA, a gente tem uma dualidade aqui do que ela serve. Por exemplo, no Starbucks, deliberadamente, eles atrasam para te dar o café. Porque quando eles davam muito rápido, parecia que o cara só pegava da garrafa e te entregava o negócio. Então você queria que a sensação de que tivesse um barista ali preparando o seu café, então aquilo era importante. Só que se você está com pressa para pegar um avião, você quer o seu café rápido, você não quer essa experiência de se sentir. E a mesma coisa com, por exemplo, a reunião. Eu lembro que quando surgiu reuniões online, reunião do Zoom, aí você fala, nossa, que maravilha, agora eu não preciso mais me deslocar até o lugar, ficar esperando as pessoas chegarem. E aí depois, eu posso usar esse tempo agora extra para poder fazer outras coisas que eu gosto. Aí o que a gente faz quando a gente aumenta a produtividade? A gente coloca agora uma reunião atrás da outra. Então, aquele tempo que seria extra, você perde porque você bota mais coisa para fazer. Só que o que eu queria falar é que às vezes, aí você repara que a reunião, aqueles 15 minutinhos antes, que está todo mundo esperando chegar e você está conversando com a pessoa, aqueles 15 minutinhos depois que a reunião acabou, aquilo é um tempo mais valioso que o tempo só da reunião, entendeu? Então tem a parte que é a produtividade, que eu acho que a IA pode ajudar, e tem a parte que você quer que seja uma ciência lenta, uma coisa que a gente converse, tenha tempo de discutir, porque essa é o que eu acho que é a parte que a gente não pode achar que a métrica tem que ser sempre produtividade, tempo, e aí a gente vai perder a essência que eu acho que é a conversa, essa calma de poder pensar nas coisas, e eu acho que talvez, se a gente conseguir usar a IA de uma forma correta, de que ajude nessa parte burocrática que só toma nosso tempo, uma coisa automática, e deixe a gente ter mais tempo da parte humana, de discutir, olhar nos olhos e conversar e ir lá. Eu acho que isso vai ser benéfico. Sobre a formação, Cristina, é aquela coisa que eu fico pensando, na verdade, como é que os nossos avós deviam olhar para gerações novas, por exemplo, os avós que usavam a força de trabalho para estar na roça ou para carregar peso, né? Então, eles eram fortes porque eles precisavam disso para o trabalho. Hoje, você só precisa fazer exercício para a sua saúde e para levantar mais peso. Então, você não precisa, na verdade, fazer exercício para trabalhar. Talvez no futuro vai ser isso, com o nosso cérebro. Nosso cérebro a gente vai se exercitar para a nossa saúde mental. Então, eu gosto de ler, eu quero ler porque eu tenho tempo agora para ler um livro de romance, eu quero fazer as coisas com calma, eu quero ler esse negócio. E não porque eu sou obrigado, porque eu tenho uma prova, eu tenho que fazer esse negócio, que eu tenho que ler 15 coisas aqui que não me interessam, entendeu? Então, talvez para essas coisas que não interessem, vão ser feitas com IA. E aquela pessoa que realmente não gosta de ler, não quer ler, talvez ela consiga passar a vida inteira usando essas ferramentas sem precisar, de fato, aprender isso, né?
E se você for ver a história da humanidade, essa formação que a gente tem hoje de querer saber um pouquinho de tudo, isso é muito recente, porque antigamente você passava de gerações e gerações de ser ferreiro. Você vai ser o cara que vai fazer uma profissão só e só saber uma coisa só, né? Então, eu acho que se a IA, a gente sobreviver a essa ruptura social de perda de emprego e a gente conseguir agora ter uma coisa que ajude a gente nessa parte intelectual, eu acho que a gente vai talvez usar isso para quem realmente quer aprender. E isso vai mudar muito as universidades, porque as universidades, o propósito dela talvez seja uma formação em massa, sendo que não vai haver necessidade de uma formação em massa, vai haver necessidade de um lugar para brainstorm, para networking, para uma coisa que seja mais para realmente quem quer ir lá aprender e trocar ideia. Mas é isso que eu estou te falando, Cristina. Eu acho que me dá angústia de ver que a gente não está discutindo o suficiente para poder se preparar para isso. Né? Eu sei que é difícil mudar regras e leis antes das coisas acontecerem, mas eu acho que a gente pode sim planejar essas coisas. Então, imagina que maravilha seria se a gente tivesse um plano de mitigação já pronto para uma pandemia, que era o que os virologistas já estavam avisando que ia acontecer há várias décadas, né? E a gente, tá, quando acontecer a gente vai lidar com isso. E aí quando acontece você fica lá tentando resolver as coisas a toque de caixa. A mesma coisa devia acontecer com o IA, a gente já devia estar discutindo com o plano tudo pronto, que olha, não aconteceu ainda, então não vamos mudar, mas quando acontecer, a gente muda. Sim. E legal que você trouxe esses pontos. Acho que também tem uma palavra importante, né? Todo momento, né, histórico, como você trouxe até da história antiga, que é verdade, sempre a gente tem as novidades, nem sempre as novidades são entendidas naquele momento, ainda por uma questão, né, da capacidade até das pessoas incorporarem aquilo, né? E a questão da flexibilidade até das mudanças, né? Mas existe uma palavra que são os momentos de transição. Então, neste momento, talvez, e aí até este grupo Sigfarmaco, ele é um exemplo, né? Como eu falei, a gente ficava preso numa estrutura de salas físicas, porque existia uma estrutura de que era muito ainda dentro da forma como nós tínhamos a internet ou as conexões. Virou a pandemia e isso acabou trazendo, né, uma possibilidade de nos... Por isso que o mapa ali de pessoas, né, dentro desse grupo ampliou, porque agora não tem mais fronteira, né? A gente tem gente de todo o país integrando aqui. Aliás, essa sessão é um exemplo disso. E isso traz os pontos positivos, mas, assim, talvez um ponto que você colocou, eu vejo da minha parte, e vendo pós-graduandos, mesmo os pós-docs, a maravilha que seria se isso tivesse mais capilarizado dentro do ensino e de ser, né, da própria base já das pessoas, como que a gente poderia agregar muito mais nas nossas próprias pesquisas, né? Acho que essa é uma das mensagens que você deixa aqui. Eu acho que sim. Então, deixa eu deixar claro aqui que essa reunião online eu não sou contra, na verdade, porque eu acho que todo mundo está aqui por vontade própria. Ninguém é obrigado porque vai precisar passar de ano e vem aqui. Então, esse tipo de encontro é um encontro possível de você poder falar com pessoas do Brasil inteiro. Então, é óbvio que esse tipo de reunião é válida. O que eu acho que vai ter que mudar é o jeito de quando você força a pessoa. Então, às vezes, você, até da capilaridade, quando você torna o negócio obrigatório, aí sai eu acho, pela culatra, que aí você bota lá 500 reuniões online lá, o cara não tem nem tempo de fazer tudo isso. Então, mas quando a pessoa está indo por vontade, eu acho que é útil. E sobre incorporar isso no currículo, eu acho que a gente já demorou já, porque tem esse bonde chegando aí e a gente está achando que não é um bonde em vez de subir nele, né? O que acontece é que os jovens que estão mais atenados, que estão se formando, eles já estão indo atrás de optativas, de cursos externos para poder se preparar. E eu tenho certeza que o jovem que souber IA e dominar essa parte vai ter vantagens em cima do que está achando que isso é só uma fase, que isso vai passar. Então, e a beleza que eu acho que os jovens têm que perceber é que nada disso existia há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Então, a gente está num nível de reset do mundo. Então, não existe o cabeça branca quanto a isso. O jovem tem o mesmo conhecimento, capacidade de ser um expert de um cara que está na área de IA há 30 anos, porque essa área de LLM, por exemplo, não existia 5 anos atrás. Então, agora é a hora das pessoas aprenderem. Exatamente. Por isso que essa sessão é bem legal. Obrigada por trazer todas essas ponderações. Eu vou expressar aqui algumas coisas que foram escritas, né? Que eu acho que, por exemplo, vou usar aqui o exemplo que a Marla Calazans, ela coloca, ufa,
respiremos, né? Eu acho que a sensação é essa mesmo, né? Depois, então, tem aqui vários te parabenizando, né, te agradecendo, dizendo a apresentação muito inspiradora. Eu acho que o objetivo da palestra era isso mesmo, né? A professora Silvana Chavegato, que é da USP, aí acho que você conhece ela põe, ai meu Deus, estou me sentindo um dinossauro agora. Mas eu acho, Silvana, que com a resposta dele, eu entendo isso. Acho que nós estamos nesse mundo, né, exceto vocês aí, Helder, que estão jamais, né, engrenhados aí nessas temáticas, mas acho que é bem isso que você falou, né? Nós estamos meio todo mundo nivelado, tentando acompanhar, porque são inovações praticamente todo dia, né? E então, realmente, 6 meses agora, a gente está aprendendo, daqui 6 meses, 1 ano, nada garante que está igual, né? Acho que a sua resposta foi bem apropriada nisso, né? Então, tem vários aqui, excelente, uma instigante apresentação. Novamente, depois a Marla coloca empolgada e ansiosa e deprimida e inspirada, né? Pessoal, a gente só está, na verdade, aceitando todos esses riscos porque existem potenciais benefícios tremendos, né? Então, ninguém ia entrar nessa só pelos malefícios, né? Então, eu prefiro ser otimista de que a gente vai conseguir fazer essa tecnologia beneficiar as pessoas. O meu medo é se o sistema continuar perverso, se os incentivos forem errados, né? Então, aí isso vai mostrar que talvez as coisas piorem um pouco antes de melhorar, né? Se você for ver, a gente já tem riqueza e alimento suficiente para não ter fome no mundo, e mesmo assim a gente tem, né? Então, espero que a gente consiga impedir com que isso seja usado de forma errada. Mas uma das coisas, na verdade, que eu acho que a gente tem que consertar primeiro é justamente um problema que a IA causou, que é essa polarização do mundo, né? Que é o fato de que quando você fala para o algoritmo que ele tem que favorecer o engajamento e ele entende que engajamento por raiva é mais eficiente do engajamento por algo bom, aí você cria as pessoas só olharem conteúdos que polarizam o mundo. E aí, quando você polariza o mundo, você começa a fazer aquela coisa de nós versus eles, né? Ah, não, vamos desenvolver aqui para não ter que fazer isso com a China, vamos ter que fazer não sei o quê. E aí você cria esses inimigos que na verdade, previnem justamente o que eu estou querendo dizer, que a gente tem que fazer uma coisa que vai dar IA, riqueza para todo mundo. Só que se a gente continuar com esse mundo desse jeito polarizado, vai ser um problema. Então, por isso que a gente devia tentar primeiro consertar a base disso aqui, que eu acho que ia ajudar. E aí eu acho que eu vou para outra rodada, né? Porque aí o Thales fala, por exemplo, assustado seria a palavra. A Áurea coloca confusa. E aí a Leila coloca com medo da IA e, ao mesmo tempo, empolgada com os avanços que pode nos trazer, né? Quer comentar alguma coisa em relação a esses medos que você acabou de colocar? Exatamente. Eu acho que o medo ele vem até pela nossa... como você colocou, né? Existe aí algumas coisas que a gente sabe que não é tão positiva, né? Então pode ter usos aí que, como a gente estava até comentando, né, anteriormente, talvez essa parcela de pessoas que acabam usando para não ter um nosso propósito, que seria científico, e acabar ajudando as pessoas, né? Porém, tem esse outro lado que é das possibilidades, né? Por isso temos que aprender mais, né? Exato. Depois, a Aldo coloca aqui, excelente palestra, parabéns a você e ao seu grupo, né, e ao otimismo pela inteligência artificial. A questão aqui vem uma pergunta do professor François, excelente, muito animado para assistir seus futuros cursos sobre o uso do ChatGPT na pesquisa. Você usa a versão free do ChatGPT, a versão livre? Quais são as novidades do GPT free para nós da farmacologia? Se você pudesse comentar. Não, ótima pergunta. Eu uso a versão paga e eu pago uma licença para o pessoal do meu laboratório usarem também. E eu advogo que o Brasil tem que ser, na verdade, independente disso aí. Porque imagina se, por exemplo, a gente usar a reserva técnica FAPEST, milhares de pessoas usando isso, quantos milhões a gente vai gastar por mês de licença para uma ferramenta que a gente conseguiria fazer aqui? Então, a gente tem no laboratório versões que são open source, que é igual um ChatGPT, só que, obviamente, não tão poderoso, mas que a gente consegue usar para alguns projetos
específicos. E eu acho que se a gente conseguisse que os poderosos entendessem que vale a pena a gente ter um supercomputador, que a gente pudesse botar esses modelos abertos e aí treinarem coisas brasileiras, esses modelos, eles poderiam atender 80% dos prompts das pessoas, e aí a gente usasse só para as coisas mais complicadas esses modelos pagos, né? Então a gente ficaria mais independente quanto a isso. Então eu acho que a gente teria expertise para poder ter o nosso próprio chat GPT aberto, que resolveria muitas coisas, né? Sim. Eu vou passar agora para a pergunta da professora Soraya Costa, da USP, atualmente presidente da SBEFT, presente aqui com a gente. Excelente, Helder, muito obrigada. É assustador. Com filhas, adolescente e criança, me preocupa pensar que toda essa facilidade de acesso aos aplicativos de busca e resposta possa impactar negativamente nessas crianças. Por exemplo, atrofiar o sistema nervoso central, aquelas coisas que a gente estava conversando nessa apresentação aqui, né? Ou seja, vamos parar de pensar. Vamos parar de pensar? Acho que é uma pergunta. Nossa, Pode colocar, por favor, o nome do seu programa, que é o SAI 70, mas eu vi que a Leila, deve ser do seu grupo, ou a Leila fez o favor de já, na sequência, colocar o link aqui para a gente. Obrigada, Leila, e aí quem quiser pode acessar. Pode responder. Então, eu acho que o medo da Soraya é o meu medo também, porque eu tenho uma criança de 3 anos, né? Tá com um pouquinho de eco aqui. Pronto. E aí, eu tenho uma sobrinha que ela está entrando no vestibular agora. Aí ela decidiu, acho que alguém tem que ligar o microfone que está tendo um eco, né? Só para mim. Bom, aí a minha sobrinha, ela está entrando no vestibular e aí ela decidiu que ela quer fazer design, desenhar coisas. Só que hoje você consegue usar IA generativa para criar designs maravilhosos, figuras maravilhosas. Então, ou seja, ela faz uma coisa que ela gosta, mas que ela já está entrando no mercado que já vai ser um dos primeiros a ser impactados por esse tipo de IA. E aí, o que eu fiz? Eu tinha um livrinho de historinha que eu tinha feito pro meu filho, que eu pedi contratei ela para ilustrar para mim. Então, o meu jeito de incentivar ela a fazer uma coisa que ela gosta foi falar assim, olha, eu posso fazer isso com IA, mas eu vou contratar você porque eu quero que você desenhe isso aqui para mim, o livrinho. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente, como eu falei, vai fazer no futuro vai ser por prazer e não por obrigação, né? Então, lembra do o Deep Blue, quando ganhou do Kasparov em 1997, xadrez? Eu lembro que quando aconteceu isso, eu falei, nossa, ninguém mais vai jogar xadrez hoje. E aí, o que acontece? As pessoas jogam mais xadrez hoje do que jogava antes. Então, ninguém joga xadrez porque acha que vai ganhar da máquina. Então, as pessoas jogam xadrez porque elas gostam de jogar xadrez. Então, eu acho que, sim, se você forçar a pessoa a ler por ler, eu acho que essa parte vai ser inegável que a pessoa vai usar uma tecnologia para fazer isso. Agora, se a gente conseguir incentivar ela a ler e pegar gosto e ler porque ela quer, aí eu acho que a gente consegue fazer com que o cérebro não se atrofie dessa forma. Mas vai ter gente que vai querer, entre aspas, se atrofiar, né? Mas eu acho que, de novo, mudando a regra de incentivo, talvez a gente consiga incentivar as pessoas a continuarem fazendo o que ela gosta, né? Que nem minha mãe gosta de fazer jardinagem, não é porque ela precisa comer aquela coisa da horta dela, mas é porque ela gosta de fazer aquilo lá, né? Então, espero que seja meio que isso. Você lembra quando a gente tinha que memorizar 30 números de telefone fixo lá, o nome da pizzaria, do seu pai, do seu tio? Só que hoje você não sabe lembrar nem do seu marido, sua esposa, né? Então, ou seja, a gente já depende de algumas coisas que... E aí a gente fala, pô, será que agora a gente vai ficar com a memória mais fraca, que a gente não está exercitando lembrar o número de telefone? Ou será que a gente pode contar que a gente vai ter sempre a tecnologia para fazer essa coisa braçal, que iria memorizar um telefone, né? E o quanto que isso impacta na nossa memória de outras coisas por causa que a gente memorizava antes do telefone, não sei, né? Então, eu acho que vão ser coisas que a gente vai ter que, de novo, discutir, mas eu acho que o mais importante é saber que a gente não tem como frear. Eu acho que tentar proibir vai ser quase impossível. O que a gente vai precisar vai ser tentar mudar a regra, os incentivos, né? Tentar fazer de um jeito que as pessoas voltem a já isso. Eu odiava ler livro de romance por causa do vestibular. Só comecei a ler livro de romance depois que eu já tinha passado, já estava na faculdade, que aí eu podia ler as coisas no meu tempo e hoje eu adoro, mas eu era forçado a não fazer isso, só li o resumo da conversa lá e é mal por causa disso. Mas só para dizer que eu acho que vamos ter que mudar isso aí.
Tem a pergunta do João Paulo Almeida, ele coloca: como trago essa aplicação para a prática clínica? Como a triagem ou o uso do IA pode humanizar o atendimento na prática? E aí ele complementa dizendo: a medicina já recebe muitas críticas por sua visão cartesiana do ser humano. Nossa, excelente ponto. Hoje, meio-dia, eu vou dar uma palestra sobre, de novo, IA, só que agora para medicina. E aí eu vou mostrar outros projetos totalmente diferentes que eu não mostrei aqui, que como é que a IA pode ser usada para a medicina, inclusive, por exemplo, ler prontuários médicos em tempo real e ajudar a preencher o CID, ver a hipótese diagnóstica, descobrir surtos acontecendo, baseado em texto livre de prontuário de anamnese. A gente mostra que você consegue usar como se fosse uma Alexa para capturar a consulta e transcrever aquilo que possa depois usar, o médico possa preencher o formulário, prontuário, ou possa dar sugestões de exames e drogas que ele não tinha pensado. Por quê? Isso já é humanizar, porque você tem 15 minutos de consulta, 10 minutos o médico tem que estar olhando a tela do computador digitando coisa. E aí você fica com a parte humana, que é a mais importante dele, olhar nos olhos e conversar, com a obrigação dele de ficar digitando. Então, se a gente conseguir usar a IA para fazer essa parte, para que sobre mais tempo ele poder olhar para o paciente, excelente. Eu acho que isso, tecnologicamente falando, é possível hoje, não precisa nem esperar novas tecnologias. E sobre a parte de empatia, aquela ferramenta que eu mostrei para vocês da enfermeira, aquilo é assustador, porque, na verdade, eles mostram que a IA consegue simular uma empatia que é melhor até que um ser humano, que já está cansado e está fazendo isso. E eu fazia esse benchmark sozinho, porque existe a história mais triste e mais curta da humanidade, foi escrita por Hemingway. E Hemingway escreveu assim, for sale, baby shoes never worn, para vendas, sapatinhos de bebês nunca usados. 6 palavrinhas que falam, nossa, que triste essa história, né? E aí eu pedia para o ChatGPT, o primeiro ChatGPT, complete essa história para mim. E eu escrevi uma história completando, existia na cidade pequena, um casal jovem, que não sei o quê, e contava uma história super triste. E o surpreendente disso para mim era como é que ela sabia o que era uma coisa que me emocionaria. Como é que ela sabe o que é uma coisa triste, o que emociona uma pessoa, né? Então, entendendo o tipo de coisas que ela pode saber sobre a sua psicologia, ela de fato pode simular uma empatia às vezes maior do que uma máquina, um humano, né? Só que obviamente você fala, não, mas eu não quero isso, eu quero um ser humano falando para mim que eu vou ficar melhor, né? Eu não quero isso. Só que eu acho que quando as pessoas foram se acostumando mais, você está falando no telefone, você já nem sabe que você está falando com uma IA ou com um ser humano super educado, super empático, a gente vai começar a se acostumar, sensibilizar e aceitar algumas coisas, né? Eu espero acreditar que tenham relações humanas ali que não podem ser substituídas. Eu espero que eu prefiro ainda, né, algumas coisas. E aquele negócio que eu falei do café. Às vezes você quer um café demorado porque você quer ter a experiência de alguém fazendo isso para você, e às vezes você quer um café rápido porque você está com pressa. Mesma coisa na medicina. Às vezes você quer uma resposta rápida, não importa se vai demorar 5 horas para o exame de sangue. Se você conseguir acelerar isso aí, tá ótimo, eu quero o resultado. E, por outro lado, tem coisas que você quer devagar. Você quer alguém que ouça suas preocupações, que converse com você, que fale. E aí você quer um humano que seja devagar. Então, eu acho que a gente tem que tentar ver os usos dependendo do que você quer, né? E não só pensar que tempo é dinheiro, tem que ser sempre mais rápido, mais produtivo, mais gente. Tem que ser também a experiência da pessoa. Sim. A Silvana perguntou se você está oferecendo algum curso mais básico para uso dessas ferramentas na farmacologia. Bom, eu estava falando antes de ser gravado aqui que eu dei um curso, por exemplo, para o CT Vacinas, lá em BH, que era pessoal de vacinologia. E aí a gente faz exemplos práticos de como é que o ChatGPT pode ajudar você a escrever artigos, escrever projetos, analisar dados. E isso dá para fazer para farmacologia em um dia de curso, né? E é bem prático, porque só precisa de internet e um browser para poder mostrar. Porque aí a ciência que está por trás desse curso, na verdade, é como é que você interage com a máquina de uma forma que você vai ter a resposta que você quer. No futuro, nem vai precisar mais disso. Porque
já vai existir o que eles chamam de agentes, que é basicamente você faz uma pergunta, olha, faça um aplicativo para mim que me fale quando que vai sair o pão quentinho da padaria. Aí ele já cria lá 10 agentes de IA. Um vai ser o desenvolvedor, outro vai ser o cara que vai testar, outro vai ser o cara que vai verificar isso, outro cara vai ser o advogado que vai ver se isso é preciso ou não. E eles vão conversar entre si e vai te dar o resultado final, que é o que você queria desde o começo. Entendeu? Então, esse curso pode ser dado agora, porque daqui a um ano você não vai precisar mais de eu dar o curso para você, porque você só vai falar o que você quer e ele vai te fazer. Você teria alguma restrição de número de participantes? É online, né? Poderia ser online, isso? Poderia ser online, sim. Não tem restrição, não. Porque talvez... Assim, a restrição é o feedback, né? Então, se você fala assim, olha, pessoal, escreva isso aqui. Aí você tem lá, cada pessoa fala assim, mas não deu certo, isso aqui. Aí não tem como você ficar atendendo 500 pessoas, porque... Então, se for uma coisa mais, entre aspas, unidirecional, aí dá para atender todo mundo, né? Mas aí a experiência não é tão boa. Vamos conversar depois, Helder. Talvez aqui, como nós temos representantes das diferentes pós-graduações em farmacologia, talvez possamos ter uma programação de um curso desse, integrando, né? Aí a gente pode discutir isso depois, né? Uma coisa que eu queria a favor de vocês, pessoal, Cristina, era ajudar o projeto da Armani, que era você avaliar como é que essas LLMs são usadas na prática farmacêutica, né? De você ver interação medicamentosa, efeitos adversos. E aí ela vai precisar de farmacêuticos mesmo para poder dizer se a resposta foi boa, quais são as dúvidas mais frequentes que o farmacêutico humano recebe. Então, essa parte é uma parte que não tem como fazer com IA e seria extremamente útil para o projeto dela. E aí o objetivo é que no projeto dela consiga ser usado, porque aí você consegue colocar isso de um jeito num balcão que o balconista consegue consultar rapidamente alguma coisa se ele não souber e possa ser útil para a população. A gente pode divulgar o que vocês precisam. Deve ser um formulário, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode divulgar aqui dentro da comunidade, porque a gente tem uma lista. E aí eu posso pedir também, porque dentro da RNP tem um outro grupo que é exatamente em ciências farmacêuticas. E a gente pode pedir para divulgar para eles também. Nossa, excelente. Adorei. Tá bom? Deixa só por causa do tempo, eu vou correr, porque ainda tem algumas perguntas aqui. A professora Roseli, então, ela coloca, né, a apresentação instigante, obrigada. As universidades brasileiras estão preparadas para o uso da IA? Como introduzi-la na graduação? Bom, elas não estão preparadas, e não é só as brasileiras, né? O mundo inteiro foi pego de surpresa, como eu falei. O que acontece é que, como é difícil você mudar, criar uma disciplina do zero e botar na graduação ali obrigatória, o que as pessoas estão fazendo é criando optativas, cursos extracurriculares, e aí é um jeito de formação complementar que as pessoas que estão interessadas já estão correndo atrás. O que eu acho que falta, talvez seja lá de cima, um incentivo maior para os alunos. Falar assim, olha, você vai ser um profissional melhor se você entender essas tecnologias do que se você só seguir o nosso curso básico, né? Então, eu acho que talvez com uma motivação para que eles consigam aprender e discutir sobre isso, eu acho que é importante, porque depois não adianta reclamar que perdeu o emprego por causa de um IA, porque é aquilo, não fomos nós que botamos essa situação, né? Mas é uma situação que está sendo imposta e que a gente vai ter que se adaptar. O Mark Fidelix, ele pergunta, no contexto de IA ser muito usada para selecionar artigos científicos, não aconteceria uma tendência aos artigos de tornarem mais especulativos para abranger vários temas e palavras-chave para caírem no crivo das IAs? É um ótimo ponto, na verdade, porque você concorda que às vezes você lê um artigo e aí você fala assim, esse artigo aqui eu não confio nesse grupo, ou esse artigo aqui tá ruim por causa disso. Você consegue saber isso, só que a IA, até antigamente, era difícil ela distinguir a qualidade de um artigo baseado no que ela está lendo. Ela vai ler e fala assim, olha, esse artigo está falando desse assunto. E se você pedir para a IA só quantificar, olha, me fala desses 1.500.000 artigos aqui, quantos deles estão falando sobre esse fármaco, quantos deles estão falando sobre isso, ela vai te dizer o número.
O que acontece é que eu lembro que eu estava conversando com um especialista um dia, um cientista que eu admiro, e aí eu perguntei para ele como é que eu queria fazer um projeto antes de como é que as pessoas liam artigos, né? Que eu leio primeiro o título, depois eu leio o abstract, depois eu vejo as figuras, aí depois eu leio o resto. Aí ele falou assim: a primeira coisa que eu leio é o método. Eu falei: nossa, os métodos, cara? Quem que começa lendo os métodos, né? Aí ele falou assim: olha, se eu leio os métodos e eu vejo que o número de amostras é insuficiente, ou se a técnica que ele usou não é boa, eu já nem leio o resto. Eu falei: interessante, né? Aí eu pensei: pô, vou fazer uma IA que consiga ler os métodos, me dizer se a quantidade de amostras é robusta, se o tipo de conclusão que ela está fazendo é boa, Então eu estava tentando fazer um modelo que avaliasse tecnicamente se aquele artigo é robusto o suficiente para poder suportar as conclusões dele, e aí valeria a pena eu ler o resto para ver se. Então você não enviesaria baseado em palavras-chave ou em revistas até de alto impacto, você enviesaria, na verdade, por um critério que você usaria como ser humano. Falei assim: olha, eu gostaria de que estudos disso aqui tivesse pelo menos 30 pessoas ou 100 pessoas, que tivesse uma meta-análise, né? E a IA faz esse screening para você, né? Mas é aquilo, a gente sempre vai perder algumas coisas que a IA não vai pegar, mas do jeito que está, já é assim, a gente já está perdendo muita coisa, né? A gente não consegue mais ler tantos artigos, a gente tem. Nossa atenção continua finita e as distrações ficam infinitas. Então, se a gente conseguir a IA para dar uma reduzida para você, eu acho que já vai ser melhor do que você tentar fazer do jeito antigo, né? E palavras-chave, por exemplo, a mesma coisa que é para buscar expert no currículo Lattes, por exemplo. Se você pode usar no currículo Lattes, eu quero ver quem é expert em espectrometria de massa. Aí você bota lá a tecnologia, você vai ver 500 mil doutores que têm artigos ou projetos com aquilo lá como palavra-chave. Mas você não sabe avaliar qual desses é realmente bom. Uma das coisas que a gente está tentando fazer é, será que a gente consegue usar IA para ver de fato quem são os maiores experts em cada um dos assuntos, e aí você consiga buscar as pessoas que são os experts e ranquear de alguma forma, entendeu? Então, eu acho que sabendo usar, ela vai ser uma ferramenta melhor do que as que são atuais, que são baseadas em palavras-chave e ocorrências. Sim. E nessa linha, o Thales ele pergunta, entre os diferentes modelos, ChatGPT, o Copilot, o Gemini, né, o Gemini, existe um mais indicado para a área científica? Excelente pergunta. Eu uso 4, na verdade. Tem o ChatGPT, o Claude, eu uso também o Gemini, que é do Google, e o Perplexity. O Perplexity eu acho que é o melhor em termos de academia, de universidade, porque ele é mais preocupado em te dar a fonte de onde ele está tirando aquela informação, então ele meio que busca informações atuais e acuradas daquilo lá. O ChatGPT ele te dá muitas alucinações ainda, só que agora saiu um modelo novo, que é esse Strawberry, ele é pior na parte escrita, mas ele é melhor no racional, em buscar informação. E aquilo que eu falei, cada um desses. E o Gemini, por exemplo, ele é bom porque ele tem contextos de 10 milhões de palavras. Então você pode colocar, na verdade, 500 mil artigos seus lá que ele consegue depois buscar informação daquilo lá. Então, cada um vai ter uma vantagem, uma desvantagem, dependendo do que você quer fazer. Se você quer, por exemplo, eu quero escrever um artigo para Cell Reports. Então, eu quero colocar 500 artigos de exemplo aqui da Cell Report para poder ver o estilo, para ver qual é o negócio, para me ajudar a escrever o mesmo estilo daquilo lá, que é o RAG, né, que dá para fazer. Aí não dá para você usar outras ferramentas no seu Gemini. Só que aí você pode pegar o texto de um, botar no outro, aí você pega no Perplexity e bota ali para ver as referências. Na verdade, para referência, a gente usa um outro que é o Consensus AI, que é um que busca referências baseadas em assuntos, né? E uma das coisas que é um problema para a gente também quando a gente está buscando referência, que a gente bota lá no PubMed, aparece um monte de artigos que você vai ver a revista e fala, pô, essa revista obscura, eu não queria nem ter lido esse título se eu soubesse que ia ser essa revista aqui, né? Então, se você já pudesse usar a IA para filtrar as coisas, olha, só me mostra artigos que são desse grupo de revistas ou que sejam assim, assim, assado, já te ajuda a decidir também isso aí. Então, tudo isso eu acho que tem ferramentas específicas, mas é difícil você achar que tem um vencedor para tudo, né? Então, depende do propósito. Mas, assim,
O ChatGPT, eu acho que ele serve para bastante coisas, e eu falo para meus alunos, falo assim, olha, vocês podem usar à vontade, eu incentivo vocês a usarem, mas vocês são 100% responsáveis pelo seu texto. Então, se vocês não conferirem cada uma das frases, vocês não só copiarem e colarem, então vocês que estão errados, porque a responsabilidade é da pessoa que está usando, entendeu? Então, ou seja, no fundo, o que importa é você ter certeza de que aquilo não está errado e não confiar cegamente que o resultado é aquele lá. Pelo ChatGPT eu posso te dizer que na minha área vem muita coisa errada. Muito. Mas assim, não quero desfocar, porque a gente está quase no limite do horário, ainda tem mais uma pergunta, mas só para aproveitar esse seu momento e para que a gente possa explorar aqui. Aí você falou, eu libero para os meus pós-graduandos, pós-docs usarem, a responsabilidade, né, é importante. Agora, na hora que você está usando essas ferramentas, criando esses textos, tal, como é que fica na hora de publicar? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê relatos, por exemplo, de pessoas que eu já li, né, de dizer que fizeram os trabalhos, mandaram para publicar, as revistas usaram um outro modo, que é o de checar o quanto que aquele texto tem a participação de inteligência artificial, e o trabalho foi recusado porque, teoricamente, não era humanizado, aquelas ferramentas, né? Qual seria a sua opinião em cima disso? Bom, nós temos esse também, né? Onde é o limite, né? Exatamente, mas eu acho que é aquilo que eu falei, que talvez as regras vão ter que ser mudadas também. Charles Rice é um prêmio Nobel por causa da hepatite C. Eu peguei artigos dele, da introdução do artigo dele lá, a hepatite C é uma doença crônica. Quantas vezes diferente ele tem que pensar numa frase que já estava perfeita no artigo da Nature, porque ele não pode se autoplagiar. Então você tem que ficar gastando uma semana pensando em outra frase para botar na introdução do seu artigo, sendo que aquilo lá não faz o menor sentido, você tem que ficar usando essa regra de autoplágio, porque é uma introdução, é uma coisa que já está bem escrita, então a gente vai ter que mudar algumas coisas do que pode e o que não pode. Então tem coisas que eu acho que a IA poderia ser usada como ferramenta para te dar uma narrativa melhor, uma escrita melhor, mas por outra, se a pessoa quiser, entre aspas, burlar isso aí, dá para fazer, porque existem ferramentas de IA que parafraseiam o texto. Então você pega o ChatGPT, pega o texto daquilo lá, joga nessa ferramenta, ela te dá um texto que um detector de IA não ia ser capaz de detectar. De novo, vai ficar aquela guerra armamentista de detector e gerador, que, na verdade, eu acho que ninguém ganha. A minha preocupação, na verdade, é quando você começar a usar a IA para escrever todo o artigo e usar depois a IA para ler todo o artigo. Aí onde é que fica o ser humano nisso aí, né? Fica aquele intermediário desnecessário. Então, novamente, se a gente continua com esse incentivo de publicar por publicar, vai ter um monte de distorção, um monte de uso de, olha, vamos fazer um monte de paper aqui para poder ganhar a bolsa de produtividade, enquanto que o que vai sobrar no final vai ser como é que você distingue realmente uma ciência boa e um ser humano bom de um monte de distração e lixo naquilo lá, né? Então, eu acho que esse desespero dos editores também está mudando. E eu não sei como é que isso vai se lidar. O que eu vejo é que, inegavelmente, essa ferramenta é poderosa. Que eu peguei, por exemplo, meu artigo na Native Knowledge, e eu peguei ele porque eu escrevi do melhor inglês possível, meu chefe foi lá, leu e reescreveu ele todo. Aí depois o chefe do meu chefe foi e reescreveu ele todo. Depois a Emory tem um americano que é pago só para revisar artigo, ele revisou o artigo inteiro. Aí depois que foi aceito na Native Knowledge, o editor foi lá e mudou o texto todo. Aí eu falei, caramba, então esse texto passou por 5 pessoas, não tem como melhorar. Aí você taca no chat GPT e fala assim, melhora esse parágrafo para mim. O negócio melhora, cara. O negócio torna mais bonito de ler, cara. Como é que você compete com uma ferramenta que consegue melhorar um texto que passou por 5 humanos e forma o negócio bem, entendeu? Então, eu acho que muitas das coisas também é você achar que, escreva um artigo sobre apoptose, não sei o quê, e aí você pega aquilo lá e já bota no Word e submete. Aquilo lá, você não teve nenhum input humano, foi totalmente máquina, aquilo eu acho que tem que ser negado mesmo. Eu acho que a gente tem que usar a IA de uma forma que o humano seja protagonista, que você fala assim, não, isso aqui tá errado, muda esse negócio, começa a frase assim, eu acho que então, aí você vai ver que os textos que vão ser formados não vão ser perfeitamente, gramaticalmente falando, sem nenhuma falha, mas não vai ser pego pelo detector, porque, na verdade, você teve bastante input, você só usou ela como se fosse um corretor de inglês melhorado, só que também
Então, é isso que a gente tem que, eu acho, focar, em usar a ferramenta e não depender dela cegamente. Escreva esse parágrafo aqui para mim sobre hepatite C. Não, você tem que dizer exatamente o que você quer. Eu vou fazer, a gente está no limite do horário, mas eu vou fazer a última pergunta, que é da professora Juliana Perobelli, que é da Unifesp da Baixada Santista, e ela coloca o seguinte: durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ocorrida em agosto de 24, importante ponto de discussão foi IA e ciência. Nesse contexto, o governo federal solicitou às instituições de ensino superior a criação de programas de pós-graduação em IA. Qual seria a sua opinião sobre essa pauta, se você puder responder de uma forma breve? Eu acho que IA é algo estratégico para o Brasil, do mesmo jeito que petróleo foi, qualquer outra coisa for. Eu acho que é uma tecnologia muito poderosa que dá para a gente protagonismo e controle de muita coisa. Só que eu acho que a gente tem que ter dados, que a gente tem bastante, a gente tem que ter infraestrutura computacional, que a gente não tem ainda, que a gente precisa incentivar as pessoas, os poderosos, a comprarem essa coisa para o Brasil poder ter vários servidores bons. E a gente tem que ter formação de pessoas. Então, como é que a gente vai criar pós-graduações em IA, sendo que a gente não tem nem os professores que vão dar essas pós-graduações, né? Então, acho que a gente tem que, sim, formar mais alunos, focar mais no ensino de IA. Só que eu acho que antes de você entrar numa parte, entre aspas, burocrática, de criar um programa, botar um monte de pessoas que não são da área, só para poder botar lá no programa, eu acho que vai acabar que você não vai ensinar o que você realmente queria e formar as pessoas. Então, acho que a gente tem que ter, de fato, um incentivo grande da gente conseguir formar o maior número possível de pessoas, sem necessidade, na verdade, de aumentar em cursos, que eu acho que vai ser mais para inglês ver do que realmente de formar pessoas. Então, respondendo isso, eu acho que sim, a gente tem que aumentar o máximo possível a formação, só que eu não sei se a saída vai ser simplesmente colocar programas de pós-graduações. Talvez permear, né, em todos, né? Mas muito obrigada, Helder, acho que foi maravilhoso, acho que aqui agradecer, né, o seu tempo, a sua disponibilidade, agradecer a audiência, a gente teve aí acho que um pico de quase 80 pessoas presentes aqui, o que é uma audiência boa, temos também pessoas que estão acompanhando pela plataforma, e depois, né, teremos essa apresentação sua, leva uns dias para a gente poder colocar isso lá na página da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, que é a SBEFT, que também nos apoia, e o vídeo, então, vai ficar disponível. Então, depois temos todas as pessoas que vão lá. Mas muito obrigada, em nome de todo o grupo, pela sua disponibilidade. E eu gostaria só de finalizar, então, no slide que vocês estão vendo, como eu já falei, existe o endereço, né, que é da sbeft.org.br/sigfarmaco. Se vocês forem lá, essa apresentação, então, vai estar disponível mais alguns dias, e lá nós temos, né, os vídeos desde 2020, então vocês podem ir lá, passear pela página e olhar, né, os outros vídeos, as outras palestras, e com certeza indicar a palestra de hoje para outros colegas, né? Se você puder passar o próximo slide, Helder, por favor. Eu gostaria, então, só de lembrar, para que vocês possam garantir de ter registrado presença, quem perguntou aqui de certificado é você mesmo, participante aqui, que entra online e emite o seu certificado, tá? No próximo, por favor. A próxima sessão, então, vai ser no dia 13 de novembro, está em vermelho essa data, porque por causa de um feriado que acontece em algumas cidades, né, na semana seguinte, então ele vai ser antecipado naquela regra da terceira a quarta semana, então no mês de novembro vai ser no dia 13, vai ser sobre... Não, desculpa, gente. Desculpa, estou olhando novembro, já estou antecipando. Outubro, desculpa, dia 16 de outubro, tá? Depois do nosso congresso da SBEFT, vai ser coordenado pela professora Roseli Godinho, moderado pelo professor Cris Scavone, da USP, e a palestra vai ser com a professora Sandra Mascarenhas, em efeito da uabaína e outros esteroides cardiotônicos em processos inflamatórios. No próximo, Helder, por favor.
Eu só gostaria de destacar na sessão de hoje, que é com grande satisfação, né, no ano passado, para quem estava presente, nós tivemos uma das nossas palestras com o professor Norberto Caires Carrasco, da USP Ribeirão Preto, onde ele nos incentivou, né, a pensar e refletir sobre ciência e arte. E, a partir daquela palestra, como foi colocado, nós levamos para a SBEFT, o grupo das iniciativas educacionais encampou essa ideia, foi lançado um edital e este ano, pela primeira vez, nós temos, então, uma mostra de ciência e arte com trabalhos que foram selecionados a partir dos sócios que encaminharam, né, teve um edital. Essa mostra acontecerá durante as atividades do Congresso, do 56º Congresso da Sociedade Brasileira de Farmacologia, que vai acontecer em Santa Catarina, agora no início de outubro. Então, eu gostaria de parabenizar a todos aqui que nos ajudaram a criar as ideias, e é esse que é o espírito deste grupo. Então, não só fomentar as discussões aqui, mas também capilarizar temas e contribuir com a Sociedade Brasileira de Farmacologia, que é uma das apoiadoras, né, a Sociedade Científica apoiadora destas atividades. Então, no próximo, eu acho que esse é o último, não, aí é para terminar, então, finalizamos mais uma sessão, né, desse 6º ano de atividades aqui, agradecendo mais uma vez o professor Helder e agradecendo a todos vocês. Então, muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigadão. Só eu finalizar aqui a gravação. Deixa eu pausar. Ótimo. Isso. Obrigada, Helder. Muito bom. Foi excelente. Muito obrigado, Cris. Eu gostei bastante. Foi fantástico, fantástico. Parabéns. Fez um sucesso muito grande e realmente ficou todo mundo. Viu? Vamos. Não, o objetivo é esse, é plantar sementinha na cabeça das pessoas para elas verem que não é uma ferramentazinha, não. Eu acho que é uma tecnologia que vai afetar nossas vidas bastante. Eu acho que a gente tem que estar discutindo já com os nossos grupos. E se bem usada, né, vai facilitar a vida da gente. Sim. Né? Obrigada, viu, Helder? Eu tenho que desligar agora. Tchau. Tchau. Mas para finalizar, Helder, que aqui no grupo já está tendo várias discussões, então vamos ficar com o nosso plano, levar para a SBEFT e planejar algo robusto para o Congresso do ano que vem. Então, isso já é um compromisso da gente levar, né, Emiliano? E, ao mesmo tempo, eu acho que essa sua disponibilidade da gente pensar num curso mais a curto prazo, aí a gente pode pensar também como otimizar isso, aí a gente conversa depois. Eu acho que dá para fazer uma coisa online primeiro, assim, para dar uma instigada, e aí depois uma presencial na SBEFT. Tá ok. A gente bom? Tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau. Obrigada. Ô, Emiliano, deixa eu te perguntar, porque eu só pausei aqui a gravação. Como é que eu paro ela? Será que se eu sair da sessão ela já para?